Eu queria que a gente pensasse um pouco a respeito de algumas coisas hoje e talvez se eu pudesse resumir, valeu João, se eu pudesse resumir o que eu vou falar, seria talvez em uma pergunta. E eu queria que vocês fizessem essa pergunta, queria que isso remoesse dentro de você. A pergunta seria: por que buscamos ou por que queremos a presença do Senhor? Sabe? Qual é a nossa motivação? Por que nós fazemos o que fazemos? E quando eu digo isso, em todas as áreas da nossa vida, sabe? Por que nós acordamos e vamos trabalhar? Por que a gente vem à igreja? Por que estamos construindo o que estamos construindo na nossa comunidade? Por que você se envolve com isso? Então, essas perguntas eu queria que você se fizesse elas. Então, nós vivemos numa época em que muito se diz sobre a presença de Deus, né? Qualquer lugar que você olha tem algum vídeo ou alguma palavra a respeito, né, da presença e buscar a presença e coisa do tipo. Muito se diz sobre o derramar da presença do Senhor. Muito se diz sobre avivamento. Então, nós temos esse tipo de palavra muito corriqueira, entre aspas, né? Isso, por um lado, é muito bom. Muito bom nós estarmos vivendo num tempo em que as pessoas falam muito sobre a presença do Senhor. E isso é maravilhoso. Mas tem um lado também em que talvez em algum momento essa palavra possa se tornar um jargão, ou talvez um mero jargão, uma mera frase de efeito, sem de fato uma motivação verdadeira, sem de fato uma motivação correta. E eu queria que a gente pensasse a respeito disso. Qual é a nossa motivação para buscarmos o que estamos buscando? Qual é a nossa motivação para falarmos ou buscarmos da presença do Senhor? Então, eu queria começar citando uma frase do livro do John Piper. Deixa eu achar aqui. Achei. Do livro Plena Satisfação em Deus. O Piper ele diz assim: Deus não é honrado quando celebramos os maravilhosos dias do nosso relacionamento com Ele, por causa de um simples senso de dever. Ele é honrado quando aqueles dias são o nosso prazer. Nós devemos buscá-lo de forma prazerosa, do mesmo modo como a corça anseia pelas correntes das águas, exatamente pelo prazer de ver e deliciar-se em Deus. A adoração é simplesmente a obediência ao mandamento de Deus. E aqui ele cita o Salmo 37:4 na versão NVI, que ele fala: deleita-te no Senhor. Então, o que ele quer dizer aqui? Piper ele diz que Deus ele é honrado quando nós celebramos os maravilhosos dias do nosso relacionamento com Ele, simplesmente pelo prazer de estar com Ele. Simplesmente pelo prazer de buscar o Senhor. E não como um senso de dever, sabe? Não, eu tenho uma lista e aí aqui na minha lista está buscar o Senhor. Tá, fiz isso hoje, tá, dá o cheque. Vou orar hoje, vou ler a Bíblia, então beleza, fiz isso, tá, fecha a agenda e segue o dia. Não, isso quer dizer sobre nós buscarmos o Senhor, sobre nós buscarmos a presença do Senhor simplesmente pelo próprio Senhor. Não como um meio para conseguir algo, não como um meio para resultados, mas simplesmente pelo próprio Senhor. É buscar esse prazer e celebrar os dias de estar com Ele, simplesmente por estarmos com Ele. Então, vamos dar uma olhada em alguns
versículos para a gente ter alguns exemplos disso. Então, eu queria que você abrisse comigo no Salmo 27, verso 4. Todos sabemos esse versículo, e que bom por isso. Salmo 27, 4. Amém? Todos abriram? Tá. 27, 4 diz: Pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu templo. Aqui a gente vê Davi expressando o coração dele nesse verso, não só nesse, mas nesse verso a gente consegue ver um pouco do que é o coração de Davi, da expressão daquilo que queima no coração de Davi. Ele diz que ele tem um desejo e que ele iria buscar essa uma coisa que ele estava pedindo. E aqui abre um parênteses, é interessante que Davi ele fala que vai pedir uma coisa e ele pede 3, né? Isso é muito bom. Ele fala para contemplar o esplendor, morar na casa do Senhor e meditar no seu templo todos os dias. Então a gente consegue ver que Davi ele expressa isso muito claramente diante do Senhor. Eu tenho um desejo. Você. Davi, não só aqui, mas ele expressa isso muito claramente, que a única coisa que ele queria era o Senhor. E na versão NVT desse mesmo verso, diz: a única coisa que eu peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Cara, isso é muito sinistro. Porque ele fala, o meu maior desejo, a única coisa que eu quero é isso, é o Senhor. Vamos passar um pouco para o Salmo 30, só virar uma folha. Salmo 30, eu vou ler só até o verso 7. E diz assim: Ó Senhor, eu te exaltarei, porque tu me levantaste, e não permitiste que meus inimigos rissem de mim. Ó Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me curaste. Senhor, tu me tiraste da sepultura, preservaste a minha vida para que eu não descesse a cova. Cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus santos, e louvai seu santo nome, porque sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas o cântico de júbilo vem de manhã. Eu, porém, dizia na minha prosperidade, jamais serei abalado. E aqui eu quero que você preste um pouco atenção, especificamente nesse verso 7, que ele diz: Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste com que a minha montanha permanecesse firme. Apenas escondeste o rosto e fiquei perturbado. Cara, isso aqui é uma declaração tanto quanto assustadora, assim, porque a gente vê nesse salmo uma expressão de um cântico de livramento, né? Davi ele expressa ali que o Senhor permitiu que os inimigos rissem dele, que ele foi livrado. Nós podemos perceber também um tom de conhecimento. Como assim? Por Davi conhecer o Senhor, ele soube que o próprio Deus o livrou dos seus inimigos. Por Davi conhecer o Senhor, ele percebe que ele clamou ao Senhor e ele foi curado. Por Davi conhecer o Senhor, ele reconhece que o próprio Deus preservou a sua vida.
e ele conclama que as pessoas louvem ao Senhor por causa disso e louve o nome de Deus. Por conhecer o Senhor, Davi reconhece que sua ira dura apenas um momento. Só que no final do verso 7, ele diz: apenas escondeste o rosto e fiquei perturbado. Davi aqui ele está expressando: Senhor, eu te conheço, eu conheço isso tudo, mas se você esconder o seu rosto, já era. Porque Davi conhece o Senhor e ele quer o Senhor acima de tudo. Logo, ele sabe que se o Senhor esconder o rosto dele, se o Senhor se encobrir, acabou. Não resta mais nada. Por quê? Porque Davi entendeu qual era o alvo e qual era o objetivo de vida: o Senhor. Por isso ele expressa que se o Senhor esconder o rosto, ele fica perturbado. Cara, isso é um tanto quanto assustador, assim, né? Então ele diz isso ao Senhor. E com isso eu lembro uma vez que, conversando com o Juan, acho que na época da pandemia, não lembro, e eu conversando com ele, ele me fez uma pergunta, era algo que a gente estava conversando, e ele falou assim: João, será que se a presença do Senhor fosse retirada de nós, será que se nós não tivéssemos mais Jesus, ainda assim a gente conseguiria acordar no dia seguinte e tocar a vida normalmente? Será que se a gente não tivesse o Senhor, a gente ainda assim conseguiria acordar, ir para os nossos trabalhos e fazer tudo normalmente? Ou será que a gente entenderia, assim como Davi, se o Senhor escondeu o rosto dele por um momento só? Isso é perturbador. Eu queria que a gente pensasse a respeito disso, porque, de fato, nós não temos nada a não ser o Senhor e a sua presença. E isso não é um jargão, ou como o Mateus falou um dia que ele pregou, nós não estamos falando de um Deus teórico. É muito real. É muito mais real do que a pessoa que está do seu lado ou você estando me ouvindo. Isso é muito real. Então, Davi expressando isso, a gente consegue entender que quando se conhece de fato o Senhor, se ele escondeu o seu rosto, isso é assombroso. Se o Senhor escondeu o seu rosto, acabou. Nós não temos mais nada. Porque não tem como viver sem isso. Porque nós sabemos que se o Senhor retirar a sua presença, nós voltamos ao pó instantaneamente. Se ele tirar a sua presença, já era. Nós estamos todos mortos. No Salmo 33, verso 9, você não precisa abrir, ele diz: ele falou e tudo se fez. Ele mandou e logo tudo apareceu. Esse Deus que tudo fez, que tudo formou, que está em todos os lugares, se nós não tivermos Ele, nós não temos nada. Então, Davi aqui, ele faz uma expressão que nos faz pensar qual era a motivação do coração de Davi. Por que Davi fazia tudo o que ele fazia? Porque assim, a gente também tem que pensar no seguinte ponto: qual era a motivação do coração do rei Davi? Sabe, Davi como rei, nem consigo imaginar a demanda de coisas que ele tinha que fazer. Ele tinha que tomar conta de questões militares, questões geográficas, diplomáticas. Ele tinha que tomar conta dos filhos endemoniados dele, porque que eram muito, né? Pô, um quer ficar com a irmã, o outro tenta tomar o trono e um mata... Cara, eu fico pensando qual era a motivação de Davi
nos seus momentos depressivos. Porque tem muitos salmos que a gente lê que a gente olha e fala, cara, certamente esse cara estava em depressão. Porque ele fala das entranhas dele se revirando. Qual era a motivação de Davi quando ele se deparava com o pecado dele? Sabe? Davi, ele expressa muito nítido. Ele não quer simplesmente os resultados da presença do Senhor. Porque assim, eu fico pensando, o cara que quer pegar a Arca da Aliança e colocar no meio da cidade é um tanto quanto ousado, assim, né? Porque a Arca representava o trono do Senhor, então eu fico pensando, as pessoas ao redor dele, Davi, esse negócio aí mata, assim, todo mundo aqui morre. Você quer botar isso mesmo no meio do povo? E Davi, sim, quero. Porque ele entendeu que se o Senhor estivesse ali, estava tudo bem. Se a presença do Senhor não estivesse ali, acabou. Nada, não restava mais nada, não iria servir Davi ser rei, bem-sucedido, ou os filhos dele serem gente boa, ou está tudo certo geograficamente, diplomaticamente, ok, mas se a presença do Senhor não estivesse ali, nada disso valeria a pena. Outra pessoa que a gente consegue ver um exemplo de motivação era Moisés. E eu quero te convidar a abrir em Êxodo 33. Aqui eu vou dar um panorama do capítulo e comentar algumas partes. Nesse capítulo nós vemos o Senhor falando com Moisés para que ele e o povo saíssem do local onde eles estavam e fossem a uma terra no qual ele tinha jurado a Abraão, Isaque e Jacó. Deus diz que enviaria o seu anjo à frente deles e que expulsaria alguns povos que encontrariam na frente, né? nessa caminhada. Só que o Senhor, ele diz que não iria no meio do povo. Por quê? Para não destruir o povo. Porque o povo era obstinado e a gente conhece como era. Então o Senhor diz isso, que não iria com eles para que não destruísse o povo no meio do caminho. E a gente consegue ver no versículo 4 que o próprio povo reconhece isso como uma má notícia. O verso 4 diz: o povo ouviu esta má notícia e começou a chorar. Nenhum deles usou adornos. É interessante que eles ouvem isso do Senhor e o texto expressa que eles ouvem isso apenas como uma má notícia. Só que a gente consegue ver a postura e a motivação de Moisés. O texto diz que Moisés ele tinha o costume de pegar a tenda, ir para fora do acampamento, se distanciava dele, armava a tenda, e tinha um encontro ali com o Senhor. E a gente consegue ver que quando Moisés entrava na tenda, o Senhor falava com ele como quem fala com um amigo. Cara, isso é muito, muito impressionante. Diz no verso 11 isso, né? Diz que o Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com um amigo. E eu acho muito impressionante nós vermos a motivação de Moisés depois disso. A gente vê que Deus fala que não iria com o povo, iria mandar um anjo à frente deles. A gente vê essa descrição do Senhor se revelando a Moisés como um amigo, mas no versículo 14 e 15, diz assim: o Senhor respondeu-lhe: eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Então Moisés lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui.
Cara, isso é muito lindo. É muito lindo porque o Senhor vira para Moisés e fala, então, vocês vão chegar numa terra, vai para a terra que eu estou mandando, só que eu não vou, eu vou mandar um anjo à sua frente. E Moisés vira e fala, não. Nós não vamos se o Senhor não for conosco. Se o Senhor mesmo não estiver conosco, não nos faça sair daqui. A gente consegue ver com isso que Moisés ele não estava preocupado com simples resultados, com simples sinais, até porque, cara, Moisés viu tudo que ele viu. Ele viu pragas no Egito, Moisés, ele viu o mar abrir, mas essa expressão mostra que aquilo não era o objetivo dele. Aqueles sinais e aquelas maravilhas não era o que contentava ele. Porque a gente vê no versículo 18, Moisés ousando ainda e vira, rogo-te que me mostres a tua glória. Uau. É como se Moisés, beleza, eu já vi tudo que eu vi, eu vivi tudo que eu vivi, mas eu quero você. E ponto final. Eu não quero a sua presença entre nós para que a gente consiga alguma coisa. Eu não quero a sua presença entre nós para que simplesmente haja sinais e maravilhas, o que é muito bom. Mas eu quero a sua presença entre nós, porque o Senhor vai estar entre nós. A gente consegue ver essa motivação. E ele fala que esse rogo-te é uma súplica. Rogar é suplicar, implorar, pedir com insistência. É aquilo remoendo no interior. Tipo, Deus, eu suplico, rogo-te que mostres a tua glória. Ele falando, Senhor, eu estou te implorando pela sua presença entre nós. Moisés, ele deixa muito claro a motivação do coração dele, que é eu quero o Senhor e ponto final. Um outro texto para a gente olhar, quero que se abra em Apocalipse 4. Não vou demorar muito. Apocalipse 4. A gente aqui tem uma descrição de grandes coisas que estão acontecendo na sala do trono. A gente tem uma descrição dessa grandeza, dessa dinâmica que está acontecendo. A gente consegue ver que existem vários detalhes acontecendo ao mesmo tempo, né? Podemos ver seres que dizem dia e noite, santo, 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 isso no versículo 8. A gente consegue ver que tem 24 anciãos, que eles se prostram e dizem, nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade todas elas foram criadas, todas elas existiram e foram criadas. A gente consegue ver tudo isso acontecendo e é tudo muito lindo, tudo muito espantoso, né? Tudo muito grande. Mas se a gente parar para ver bem, é interessante que o texto ele começa dizendo e mostrando a motivação disso tudo está acontecendo. O porquê isso tudo acontece. O verso 2 e o verso 3 diz assim: Fui imediatamente arrebatado em espírito e vi um trono com alguém assentado sobre ele.
Aquele que estava assentado tinha a aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio. Ao redor do trono havia um arco-íris semelhante a uma esmeralda. João, ele começa o texto, o mesmo texto que expressa a grandiosidade do que está acontecendo ao redor do trono. O mesmo texto que ele expressa que existem seres que dizem santo, 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 existem 24 anciãos diante do trono. Esse mesmo texto, João expressa o porquê isso tudo está acontecendo. Ele diz que ele viu um trono e alguém assentado no trono. Os seres dizem santo porque existe alguém assentado no trono. Os anciãos se prostram e jogam suas coroas porque existe alguém assentado no trono. Tudo isso está acontecendo porque existe alguém assentado no trono. E a glória dele preenche os céus. Essa é a motivação. Por isso está acontecendo tudo o que está acontecendo, porque o Senhor está nos céus. E os que estão ali estão vendo o Senhor. Logo, se eles estão vendo o Senhor, eles só têm uma maneira de expressar. Nós conseguimos ver que a verdadeira motivação é a presença do Senhor e mais nada. Sabe, irmãos, eu gostaria que isso ficasse na sua mente, no seu interior. Nós buscamos o Senhor por quê? Por que nós buscamos a presença do Senhor? Por que nós queremos que Ele derrame a sua presença? Por que buscamos avivamento, por exemplo? Sabe, com tanto fervor, e isso é muito bom, mas eu queria te fazer uma pergunta. Se o avivamento viesse hoje e daqui a 2, 3 dias ele fosse embora, acabasse, ainda assim nós estaríamos com o coração voltados buscando ao Senhor? Ou a motivação de estar buscando é para conseguir algo? É para conseguir resultados? Nós devemos buscar ao Senhor como um fim em si mesmo, e não como um meio para algo. Assim como João expressa que ele viu alguém assentado no trono, e isso cativar os nossos corações, e isso ser o motivo de nós acordarmos e fazermos tudo o que precisamos fazer, e isso ser o motivo de nós construirmos tudo o que precisamos construir, desenvolver tudo o que precisamos desenvolver. Essa deve ser a nossa motivação. A presença do Senhor e mais nada. O Senhor por Ele mesmo. Nós precisamos disso queimando no nosso interior. Nós precisamos ter um coração como o de Maria de Betânia, que se colocou aos pés de Jesus e ponto. Aquilo ali era o que importava e mais nada. Não era o que ela iria ouvir depois, não era o que as pessoas iriam dizer, não eram os possíveis maus resultados, talvez, daquele ato, mas ela queria uma coisa, o Senhor. Ela só se importava com uma coisa naquele momento, o Senhor e a sua presença. Isso deve ser mais real do que qualquer coisa. E novamente, porque nós não estamos falando de um Deus teórico. Nós não estamos falando de uma presença teórica, mas nós estamos falando de um Deus real, que fez tudo, que fez os céus, a terra, que tem todo o poder
Nós estamos falando desse Deus. Nós estamos falando do Deus que está agora mesmo assentado no mais alto lugar. Nós estamos falando que existe uma pessoa assentada no trono. E essa deve ser a nossa motivação. Nós devemos aguardar por isso, nós devemos aguardar pela vinda dele até nós. E aqui, queria citar Tito 2, o verso 13, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Aqui essa palavra aguardando, no seu sentido original, ela tem uma conotação de ansiedade. Não é um aguardando de você sentar e esperar, mas é ser ansioso por aquilo que ele descreve depois, que é a bendita esperança e o aparecimento da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. É estar ansioso por isso, é queimar de paixão por isso, é não dar descanso no nosso interior, é implorar, é rogar, é suplicar por isso. Senhor, nós queremos a sua presença. Nós não só queremos, mas precisamos disso, porque sem a sua presença não nos resta nada. Sem a sua presença, nós não temos mais nada. Então, eu queria que você pensasse a respeito disso, que isso ficasse gravado no seu interior, para que nós nos movamos de maneira correta e pela motivação correta, que é o próprio Senhor e sua presença. Amém?